Então, dando continuidade, eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, na verdade, porque gravando aqui eu tô vendo que vai ficar enorme, porque é muita coisa para explicar. Mas vamos embora. Continuando, então vocês entenderam como funciona a parte de taxa de juros. Quando vai aumentando os juros, é política contracionista e ao longo dos meses isso tende a tirar dinheiro da economia e enfraquecer os mercados de renda variável, Bitcoin, ações, né? E quando tem corte de juros, conforme vai tendo corte de juros, isso vai trazendo ao longo dos meses dinheiro para a economia. E aí isso tende a fortalecer a renda variável, ou seja, Bitcoin, ações tendem a ter altas mais fortes em algum momento, mas leva tempo. São vários cortes que tem que ser feitos. Leva tempo. Tá? A gente já teve 2 cortes e vamos ter mais um corte agora em dezembro. Ó, a probabilidade é quase 90%. E eu nunca vi esse site errar. Então, ao menos que tenha algo muito estranho na economia que faça com que isso aqui diminua, provavelmente vamos ter mais um corte de juros. E aí, com isso, já vão ser 3 cortes de juros. E talvez tenham mais, tá? Em janeiro, provavelmente vai ter outro corte de juros, tá? Então, assim, conforme o Banco Central for fazendo corte de juros, isso é uma política expansionista e em algum momento vai trazer dinheiro para a economia, porque vai fazer com que a galera não tenha vontade de deixar dinheiro na renda fixa e vai facilitar os empréstimos dos bancos, que é o que cria dinheiro para a economia, beleza? Então vocês já entenderam como funciona esse negócio de corte de juros, que o pessoal tanto fala nos vídeos de criptomoedas, né? É assim que funciona. No momento estamos então em política expansionista de corte de juros. A taxa de juros é a principal política monetária que o Banco Central usa para controlar a liquidez, tá? A liquidez da economia, seja para expansionista ou contracionista. A principal política monetária utilizada é a taxa de juros, tá? Seja cortando juros ou aumentando juros. Beleza? Próxima política monetária. Open Market. Mercado aberto. Como que ela funciona? Ela é bem simples. A política de mercado aberto ela está relacionada a títulos públicos do governo. O que são títulos a início de conversa? Títulos são dívidas. Quando a gente fala de título público, a gente diz o seguinte: o governo emitiu um título ao qual você compra, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo, certo? Você está emprestando dinheiro ao governo, enquanto você fica com um título que lá vai estar definido que em tal dia, tal ano, esse título vai vencer e aí o governo tem que te pagar o seu dinheiro que você emprestou, ao mesmo tempo que ele vai te pagar uma quantidade de juros, né, a mais por você ter emprestado. Então o título é um título de dívida exatamente por isso, porque o governo, no caso de título público, né, ele fica em dívida com você que comprou o título. Ele fica em dívida em pagar, né, a pessoa que comprou aquele título. Então, títulos são títulos de dívidas. Títulos públicos, dívida pública. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Da dívida pública, que aqui a gente tem no Brasil uma dívida terrível. Nos Estados Unidos então nem se fala, né? Já deve ter ouvido falar da dívida pública, né? É isso. São títulos que o governo emite para pegar dinheiro emprestado com as pessoas ou com instituições. E ele fica com essa dívida que quando o título vencer, ele tem que pagar aquele título mais juros. Títulos privados é a mesma coisa, título de dívida também. Só que quem faz isso é uma empresa, né? Um banco, uma empresa, uma instituição financeira. Então os títulos privados também são títulos de dívidas, mas quem vai ficar te devendo
é aquela instituição lá, beleza? Então é assim que funciona, tá bom? Então como é que funciona o Open Market, que é o mercado aberto? O mercado aberto, ele é negociado somente títulos públicos, tá? Essa política monetária chamada Open Market, ela é negociada somente títulos públicos, tá? Não privados, só públicos. Quando o Banco Central compra títulos públicos, de quem ele compra? Começa por aí. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, o governo, vamos colocar aqui G de governo, o governo, ele emite as dívidas, só que ele não vende esses títulos, tá? Ele dá para o Banco Central. Então a gente tem aqui o Banco Central. A gente tem aqui o Banco Central. O governo, ele dá esses títulos para o Banco Central. Ele não pode vender, porque isso seria financiamento, tá, do governo. E é crime. O governo não pode se financiar. Então é por isso que o Banco Central não pode comprar títulos do governo, diretamente do governo. Então, o Banco Central, o governo simplesmente dá esses títulos para o Banco Central executar sua política monetária. Então, de quem que o Banco Central compra ou vende? Das instituições financeiras, dos bancos, né? Que conforme ele recebe esses títulos, em algum momento ele pode ser que ele venda títulos. Aí esses títulos vão ficar lá passando de bancos, aí o banco vende para outra e vende para uma instituição financeira, enfim. E aí em algum momento o Banco Central pode ir lá e comprar esses títulos de novo. Então é isso que vocês têm que entender, que o Banco Central compra ou vende para bancos. Bancos ou instituições financeiras, tá bom? Então, como é que funciona? Quando o Banco Central compra títulos, ele vai estar fazendo o que? Ele vai estar injetando dinheiro na economia, porque os bancos vão dar o título para o Banco Central. Vou pegar aqui, ó, o Banco Central. E bancos normais. O Banco Central, quando ele compra títulos, ele vai dar dinheiro para os bancos. E os bancos vão vender para ele títulos. Títulos, esses papelzinhos aqui. Tá? Então, se o Banco Central está pegando títulos e está dando dinheiro para os bancos em troca, o que ele está fazendo é injetando dinheiro na economia, porque os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar. Se os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar, eles vão estar criando liquidez, vão estar jogando dinheiro para a economia. Então, quando o Banco Central compra títulos públicos, ele está fazendo uma política open market expansionista. Beleza? E quando o Banco Central vende títulos, ou seja, o Banco Central dá o título para os bancos e os bancos dão dinheiro para o Banco Central, isso significa o quê? Que o Banco Central está tirando dinheiro dos bancos e dando títulos. Se está tirando dinheiro dos bancos, os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar. Então, está tirando dinheiro da economia. Então, quando o Banco Central vende títulos, ele está fazendo uma política open market contracionista. Beleza? Então é isso que vocês têm que entender. Então a política de open market, ela também pode ser feita de forma expansionista ou contracionista. Essa política de open market, ela é utilizada só para uma coisa: taxa de juros. Quando o Banco Central decide cortar juros, ele não é simplesmente um decreto que ele fala assim: a partir de hoje os juros vão ser cortados. Não é um decreto. Ele precisa fazer alguma coisa para fazer com que os juros caiam. E o que ele faz? Ele compra títulos. Então, quando o Banco Central compra títulos,
essa compra que ele fizer dessa quantidade de títulos vai fazer com que a taxa de juros caia, né? Ele compra o equivalente ali, ele faz todo o cálculo todo, ele compra o equivalente para fazer com que a taxa de juros caia para o tanto que ele decidiu que seria o corte de juros, entende? Então a política de open market ela está relacionada à taxa de juros. Se o Banco Central decidiu que vai cortar juros, ele vai lá e compra títulos o suficiente para os juros cair, o tanto que ele quer. Se o Banco Central decide que vai aumentar juros, aí ele faz o contrário, ele vende uma quantidade específica de títulos para fazer com que a taxa de juros suba para o tanto que ele quer, que geralmente é 0,25%, né? Que eles costumam mexer em cada reunião. Então, a política de open market, ela só é feita para mexer na taxa de juros, para manter a taxa de juros dentro daquilo que o Banco Central decidiu fazer. Vamos para a próxima, esse IORB aqui. O IORB é o seguinte: os bancos eles podem deixar dinheiro guardado no Banco Central, né? O Banco Central ele é o banqueiro dos bancos e do governo. Pessoas físicas, nossa, a gente não pode criar uma conta no Banco Central. Mas os bancos, eles podem criar uma conta no Banco Central. O governo tem uma conta no Banco Central, né? O Banco Central ele é banqueiro dos bancos e banqueiro do governo, certo? Os bancos podem deixar dinheiro lá, sabia? Para receber juros, receber rendimentos, igual a gente faz na renda fixa. Então, os bancos podem também fazer isso no Banco Central. Então, os bancos podem também ter como se fosse uma renda fixa lá no Banco Central, né? Assim, não é bem uma renda fixa, mas é só para vocês entenderem. Eles podem deixar dinheiro lá. Antigamente, até 2020, lá nos Estados Unidos, existia uma quantidade de dinheiro que os bancos tinham que deixar no Banco Central. Era uma regra, tinha que deixar esse tanto aqui. Isso era chamado de depósito compulsório, tá? Só que lá nos Estados Unidos hoje não tem mais isso. Desde 2020 eles retiraram, não existe mais o depósito compulsório. Então assim, os bancos não são obrigados a deixar dinheiro lá guardado no Banco Central, né? Eles deixam se eles quiserem. Aqui no Brasil ainda existe o depósito compulsório, se eu não me engano. Tem uma quantidade que é obrigada os bancos a deixarem guardados no Banco Central. Mas vamos focar nos Estados Unidos. Então o que acontece? Tá aqui o Banco Central, grandão aqui, e os bancos aqui pequenininho. Eles podem deixar dinheiro guardado no Banco Central. E eles vão receber juros. E esses juros são o quê? O IORB, que é uma taxa que o Banco Central vai pagar para eles, né, por esse dinheiro que está lá guardado. Então pensa comigo, se o Banco Central sobe essa taxa, IORB, vocês concordam que isso vai fazer com que os bancos tenham vontade de deixar cada vez mais dinheiro guardado no Banco Central? Concorda? Só que se vai ter mais dinheiro sendo guardado no Banco Central, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os bancos tenham menos dinheiro para emprestar, né, na economia. Então, se os bancos vão ter mais vontade de deixar dinheiro guardado no Banco Central do que emprestando, isso tira dinheiro da economia. Se tira dinheiro da economia, política contracionista. Então, taxa IORB subindo, política contracionista. Taxa IORB caindo, política expansionista. Por quê? Porque se a taxa começar a cair, os bancos vão ter vontade de deixar menos dinheiro guardado no Banco Central. E se eles vão deixar menos dinheiro guardado no Banco Central, eles vão ter mais dinheiro para emprestar para as pessoas e lançar dinheiro na economia. Então, taxa IORB alta, política contracionista. Taxa IORB baixa, né, caindo, política expansionista. Tem como ver a taxa IORB? Tem. Vem aqui no Google. Digita taxa IORB Fed.
Vocês vão vir nesse primeiro site aqui, Federal Reserve Bank, e vão ver aqui a taxa de juros sobre saldos, IORB aqui. E aqui vai aparecer a taxa IORB, tá? Ela é feita por dia, ela é atualizada. Hoje ela está em 3,9%. Eu não sei se é ao mês, se é ao ano. Eu acho que é ao ano. Eu não sei como é que funciona. Mas o que interessa é o seguinte. Ó, de 2022 até 2023, a taxa IORB subiu. Se subiu, durante esse período era uma política contracionista na taxa IORB. Agora, desde setembro de 2024 até agora, ela está caindo. Se a taxa IORB está caindo, significa que agora, desde o ano passado, o Banco Central está fazendo uma política expansionista na taxa IORB. Entenderam? E isso vai, ao longo do tempo, vai estimular os bancos a jogarem mais dinheiro na economia. Uma política expansionista. Então é assim que funciona a taxa IORB. Então a taxa IORB subindo, política contracionista. Menos dinheiro na economia. Taxa IORB caindo, política expansionista. Será que eu falei certo? Vamos lá. Taxa IORB subindo, taxa IORB subindo, política contracionista. Menos dinheiro na economia. Taxa IORB caindo, política expansionista, mais dinheiro na economia. Só que a taxa IORB, ela influencia menos do que a taxa de juros, porque igual eu falei, a taxa de juros é a principal política monetária para controlar a liquidez econômica, tá? É a principal, mas a IORB também influencia também. Então vocês estão entendendo aí que políticas expansionistas ou contracionistas tem mais de uma, né? Tem 4, fora as não convencionais. E por último das convencionais, vem o Ripple e Reverse Ripple. Como é que funciona isso aqui? Esse Ripple e Reverse Ripple está relacionado a títulos públicos e privados, que são negociados, né, no mercado de Ripple, né, e Ripple Reverse, que podem ser negociados por bancos, instituições financeiras e também o Banco Central. Geralmente os bancos fazem o seguinte, a gente tem aqui 2 bancos. 2 bancos normais mesmo, banco comercial. Os bancos, eu não sei se vocês sabem, mas eles são obrigados a todo dia, eles têm uma meta de liquidez, de reserva de liquidez. Então todo dia o banco tem que ter uma quantidade de dinheiro guardado no caixa. Essa meta é definida pelo Banco Central. Isso tem a ver com o acordo de Basileia e tal, mas enfim, isso não é importante para a gente entender. Mas o que interessa é isso. Os bancos têm uma meta, todos os dias que ele tem que ter uma quantidade de dinheiro guardada no caixa deles. Às vezes o banco não consegue atingir essa meta. Ele fecha o dia sem bater a meta. E aí o que ele faz? Ele tem títulos. Podem ser públicos ou privados. Geralmente são títulos hipotecários. Ele pode fazer o seguinte, ele pode ir no mercado de Ripple, Reverse Ripple, enfim. E ele pode vender um desses títulos. Geralmente acho que é feito por leilão. E aí um banco ou instituição financeira que tenha muito dinheiro, que tenha caixa sobrando, eles bateram a meta de caixa e ainda sobrou, eles têm um caixa excedente, eles podem ir comprar esse título. Então eles ficam com o título e o banco que estava precisando de dinheiro consegue bater a meta dele de dinheiro. Tanto que esse Ripple e Reverse Ripple é feito à noite, depois que os bancos fecham. Tá? Essas compras e vendas de títulos, Ripple e Reverse Ripple, elas são feitas à noite. Então é isso, o banco fica com o título e o banco que precisava de dinheiro fica com o dinheiro e consegue bater a meta dele. Só que esse Ripple e Reverse Ripple, eles são compras curtas.
Então esse banco que vendeu o título, porque ele precisava de dinheiro, ele tem um acordo de recomprar esse título no dia seguinte. E ele compra mais caro do que ele vendeu. Porque senão não compensaria, né? O que esse banco aqui que tem muito dinheiro sobrando, o que ele ganha emprestando o dinheiro dele em troca de título? Ele tem que ganhar alguma coisa. Então, ele comprou o título, né, para emprestar dinheiro para o banco que precisava. E aí no dia seguinte o outro banco vai lá e vai recomprar esse título, né? É um acordo. Só que ele vai recomprar mais caro. Então esse banco aqui que emprestou o dinheiro inicialmente, ele vai ganhar nisso, porque ele comprou o título por um preço e ele vai vender no dia seguinte o título por um preço maior. Ele vai ganhar nessa variação de preço. O Banco Central ele pode fazer isso também. Ele pode fazer Ripple e Reverse Ripple, né? Ou seja, o Banco Central ele pode, se tiver um banco aqui vendendo títulos porque precisa de dinheiro, o Banco Central, grandão aqui, ele pode comprar esse título. Ele compra esse título. Deixa eu até apagar aqui. Ele compra esse título e o Banco Central manda dinheiro para esse banco. E aí no dia seguinte, o banco vai lá e vai recomprar esse título do Banco Central mais caro. E aí é que entra a história da política monetária. Quando o Banco Central compra o título inicialmente, ele está fazendo o Ripple, ou seja, ele está botando dinheiro, porque se ele está mandando dinheiro para o banco que precisa em troca do título, se ele está mandando dinheiro, ele está botando dinheiro na economia. Então, quando o banco faz Ripple, é uma política monetária expansionista. Quando é o contrário, quando o Banco Central vende título, né, no leilão lá, à noite, em troca de dinheiro, aí claro, no dia seguinte ele vai ter que recomprar o título mais caro. Mas esquece essa parte de recompra, porque é confusa, tá? Mas quando o Banco Central vende o título inicialmente, ele está retirando dinheiro da economia. Reverse Ripple. Se ele está retirando dinheiro da economia, ele está fazendo uma política contracionista. Recentemente, foi em outubro, saiu uma notícia aí, quem acompanha os canais de criptomoedas, de que o Banco Central tinha feito Ripple, né? Esse carinha aqui, Ripple, de 50 e poucos bilhões injetando dinheiro nos bancos. Era isso, o Banco Central estava injetando. No caso, ele estava o quê? Comprando. O Banco Central ele comprou para depois revender. Então, quando o Banco Central faz o Ripple, saiu essa notícia em outubro, ele estava injetando dinheiro na economia através de Ripple. Então, era uma política expansionista. Algumas pessoas confundiram, eu vi alguns vídeos da galera falando que era um quantitative easing silencioso, quantitative easing disfarçado. E isso é narrativa, tá? O Ripple, ele é uma política convencional, normal, que o Banco Central faz, tá? Quantitative easing é política não convencional, que eu vou explicar para vocês na parte 3. O Ripple é uma política normal, convencional. Não tem nada de quantitative easing silencioso. É uma política normal. Então, em outubro, o Banco Central injetou 50 e poucos bilhões na economia dos bancos através do Ripple expansionista. Quando o Banco Central faz reverse Ripple, quando ele vende o título inicialmente, ele está fazendo política contracionista. E uma coisa interessante é que essas operações de open market são feitas majoritariamente em forma de Ripple ou reverse Ripple. Quando o Banco Central quer cortar a taxa de juros, igual ele está fazendo, ele compra títulos de curto prazo através do Ripple. Quando o Banco Central quer aumentar a taxa de juros, ele vende títulos de curto prazo, reverse Ripple. Tá entendendo?
Então, tudo isso está interligado. Tudo isso que o Banco Central veio fazendo, o Ripple, comprando títulos públicos, é por quê? Porque ele está cortando juros. Ele está cortando juros. Para ele cortar juros, para a taxa de juros cair, ele tem que comprar títulos. E geralmente ele compra em forma de Ripple. Então todo esse Ripple, tudo isso que o Banco Central está fazendo atualmente, de injetar dinheiro nos bancos, é porque ele está cortando juros, beleza? Isso significa que estamos em fase de políticas monetárias expansionistas, ou seja, vai vir dinheiro para liquidez, né? No longo prazo. No longo prazo, meses, não é algo instantâneo, é meses, tá? Uma coisa interessante que eu posso mostrar para vocês desse Ripple é isso aqui, ó. É isso aqui. Vocês podem pesquisar depois, ó, esse aqui, ó, Overnight Reverse Repurchase Agreements, né? Pesquisa isso aí. E é aquele mesmo site lá do Federal Reserve Bank, não sei o que. Aí vai mostrar esse gráfico aqui. Esse é o gráfico aqui de liquidez bancária, né? Ó, em outubro, tá bem aqui, ó. Outubro, ó, 31 de outubro foi injetado 51 bilhões de dólares na liquidez bancária, através de Ripple, uma política expansionista normal, convencional. Mas vocês conseguem ver o seguinte, que esse gráfico vem caindo desde 2022, né? Desde o final de 2022, 2023, vem caindo. Então, ou seja, desde 2022 nós estamos em retirada de liquidez bancária. Ao contrário do que 2020, 2021 estava o que? Subindo, e muito. Então, 2020 e 2021, que foi aquele ciclo passado que teve alt season, que teve um monte de criptomoeda subindo, o Bitcoin subiu pra caramba. Aquilo aconteceu durante o que? A liquidez sendo injetada nos bancos. E muito, tá? Liquidez forte. E até o momento, nesse ciclo inteiro, esse ciclo começou no final de 2022. Esse ciclo inteiro está sendo o quê? Com dinheiro sendo retirado dos bancos. Só que em algum momento, ó, já não tem mais de onde tirar, já está quase zero esse negócio. Tá igual quando estava antes ali durante a pandemia, antes de começar a crescer. Tá quase zero. Então, isso aqui vai começar a subir. Talvez não tão forte assim, porque na pandemia subiu mais forte porque os bancos precisavam de muito dinheiro. Mas ele vai começar a subir. Esse gráfico vai começar a subir para valores maiores. E ele começando a subir indica o quê? Que está sendo injetado dinheiro nos bancos. Se está sendo, vai estar, né? Não está agora, mas vai estar. Significa que vai estar sendo injetado dinheiro nos bancos. Se vai estar sendo injetado dinheiro nos bancos, a economia tende a acelerar, tende a fortalecer, e esse dinheiro que vai para a economia tende a vir para as criptomoedas, para ações, né? No momento, só está caindo, mas já chegou no limite. Então, esse gráfico vai começar a subir, vai começar a injetar dinheiro nos bancos. E isso vai acelerar a economia. Acelerando a economia, vai vir dinheiro para o mercado de renda variável, certo? Então, é basicamente assim que funciona. Tá em 5 bilhões apenas injetado na liquidez bancária. Tá muito pouco. Então, é por isso que o Banco Central encerrou ontem o aperto quantitativo, que vocês vão entender na parte 3, porque não tem mais de onde tirar a liquidez. Então ele vai começar a injetar liquidez nos bancos. Então esse gráfico vai subir e a economia vai se fortalecer, vai começar a acelerar, beleza? E isso tende a beneficiar a renda variável, tá bom? Mas entenda que esse ciclo inteiro foi com a liquidez sendo retirada. Por isso esse ciclo foi fraco e ainda tem muito mais para explicar para vocês sobre isso, tá? Do porquê que esse ciclo foi fraco. Mas entendam isso. Esse ciclo inteiro está com a liquidez sendo retirada e ela vai começar a crescer agora. O ciclo passado, o final dele,
tinha muita liquidez entrando. E vai começar a entrar liquidez novamente. Então é paciência, leva tempo, tá bom? Então, o próximo vai ser a parte 3 com as políticas não convencionais.